Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas ao nosso Coisa é Cá. Estamos no 4º episódio e é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez pelos seus ouvidos gentis. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva, porque hoje a gente também está num momento muito especial aqui, trazendo para vocês e para todo mundo, para a gente pensar um pouquinho sobre o nosso tema, que é muito especial. É um tema assim que é o nosso preferido, um dos nossos preferidos, né? Para a gente estudar, pensar todo mundo junto. Entre nós, a literatura e a vida. E entre nós também, hoje eu tenho uma visita muito especial, uma convidada muito querida, irmã de verdade, irmã do coração também. A gente tem hoje a participação de Bárbara Passos, daqui a pouco eu apresento ela para vocês, que a gente tem hoje uma conversa assim, que a gente vai transitar por vários movimentos de reflexão muito importantes. Então, assim, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E sem delongas, vamos lá, Bárbara, seja bem-vinda. Bárbara Passos, gente, minha irmã. Fala aí um pouquinho de você, Bárbara, para o pessoal te conhecer, quem não ainda conhece o seu trabalho. Primeiro, eu quero agradecer, falar da minha alegria em participar desse Coisa é Cá, desse, né, mais um episódio do Coisa é Cá. E alegria, sei lá, principalmente por 3 motivos. Acho que o primeiro é porque você, minha irmã amada, coisa boa. Né, do orgulho que eu sinto, não só como irmã, mas como profissional, sempre inspiração para mim, sempre aquela mão que, né, a mão que segurou a minha mão e que caminhou junto. Segundo, por ser o Coisa é Cá, né, que é o Coisa é Cá que traz as histórias, as memórias da nossa infância e de tudo que a gente sempre desejou, enfim. Desejou pensar, refletir, né? E, enfim, muita coisa boa. E terceiro, porque é para falar de literatura, né? Que a gente sabe o quanto que a literatura é importante para a gente, para a vida. Então, alegria imensa estar aqui. E eu sempre penso assim, quando a gente discute o tema do Coisa é Cá, como é que a gente vai trazer, né, mais um momento de reflexão para a gente dividir com vocês, compartilhar, somar, porque eu sempre digo que quanto mais a gente lê e aprende, mais a gente tem vontade de compartilhar com as pessoas, com o mundo que a gente descobre, né? Então, falar de literatura para a gente é muito especial. Ao longo de nossa conversa, vocês vão poder entender mais um pouco sobre isso. E a gente tem muita história para contar, não é só porque nós somos irmãs, professoras, então falar um pouquinho de Bárbara, né? Tem aqui a minha pesquinha, porque essa menina faz um monte de coisa, minha gente. Bárbara é pedagoga, professora, possui especialização em literatura e leitura, né? Literatura para crianças e jovens pelo Instituto Superior da Educação Veracruz, lá de São Paulo. Uma cidade que tem muita história para contar junto com ela também. Ela já fez muitos trabalhos lá e você pode falar disso aos pouquinhos, para as pessoas te conhecerem ainda mais. Tem experiência na área da educação como docente da educação infantil, né, irmã? Muita história para contar no ensino fundamental, mais de 20 anos aí transitando pelo universo da educação também, participou da elaboração de materiais didáticos e é autora do livro, daqui a pouco ela fala sobre isso. Está aí no caminho da produção também de material didático e também de fundamentação teórica, né, para quem precisa ampliar o olhar para as coisas de educação, para quem trabalha mesmo com leitura, com literatura. Já saiu o primeiro livro, o segundo está no forno, então tem muita coisa. Aí você pode falar disso daqui a pouquinho também. É membro do Conselho do Instituto Emília, e faz parte da coordenação dos destaques da revista Emília. Depois também você fala um pouquinho sobre isso. Nossa revista Emília, Instituto Emília, tão querido de todos nós, né? Que tem aí no Brasil um movimento muito importante, não só de produção intelectual, mas também de fomento à leitura. Um trabalho muito cuidadoso que toda a equipe da Emília faz, né, irmã? Um beijo aí para toda a turma da revista Emília, que é uma referência para o nosso trabalho já há alguns anos. Bárbara também atua, gente, em projetos de formação de professores e assessoria na área de leitura, literatura e alfabetização. Não disse para vocês que a mulher faz coisa. E aí, coautora do livro, vai falar também da parceria, né, com as amigas queridas também escritoras, é colaboradora do grupo que desenvolve o projeto de permanente de extensão de narrativas literárias, multimodalidade e mediações, o NAMI, pela Faculdade de Educação da Bahia, UFBA. Então, um abraço também para o NAMI. É tanta gente para a gente mandar um beijo e um abraço. É a turma do NAMI da UFBA, é o pessoal da revista Emília, é muita coisa para a gente conversar e contar, né? Como a gente tem um tempo também hoje, né, para a gente se dividir nesse universo que a gente tem de estudo, de pesquisa, de discussão, mas eu acho que a gente consegue um tempinho para cada coisa, né? Então, fique à vontade para a gente também discutir sobre esses temas que tanto
mobilizam o nosso trabalho e que tanto vão dizendo da nossa história como professoras, né? Então, a gente também tem uma parceria que vai se ampliando a cada ano. A gente tem estudado muito sobre literatura e leitura e também desenvolve projetos importantes aqui em Salvador, né? E fora do estado também. Então, nós temos a nossa querida Casa do Livro, que é um projeto de fomento à leitura numa comunidade muito próxima daqui de Salvador, no Jordão, Geolândia, Cabaceiras do Paraguaçu. Então, nós temos lá a Casa do Livro, que é o maior desejo nosso é que a gente espalhe a literatura por aí, pelas casas, né? Trazendo também a turma para a Casa do Livro. Então, a gente vai falar disso para vocês entenderem esse movimento que é tão importante para a gente, né? Que faz parte da nossa história. É um projeto social em que a gente pensa com muito cuidado como é que a gente pode ampliar o olhar das pessoas e dos próprios leitores, desde os pequenininhos até os mais já experientes em relação ao mundo da literatura e da leitura. E também tem o Estesia Literária, que é um projeto que a gente vai tocando aos pouquinhos, então é muita coisa para a gente falar. Mas o bom mesmo é a gente começar a te ouvir, né? Você é uma convidada muito especial. A gente diz assim, é irmã, mas assim, né? A gente fica muito emocionada porque a gente sempre acha que esses momentos são importantes para a gente, né? Pensar a educação, pensar a leitura, a literatura é sempre algo que nos mobiliza e nos movimenta muito de forma especial. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, irmã, da sua história com a literatura, com a leitura, onde é que tudo começa, se é que a gente lembra de onde é que realmente é aqui que começa, né? Primeiro, assim, gente, ela foi lendo tudo isso, mas na verdade, se eu fosse ler o dela é igual, tá? Então ela tá falando que eu faço um monte de coisa, mas ela é que sempre cria, ela é que inventa um monte de coisa. Inclusive, eu acho que tudo que Lina foi falando, né, que vocês vão escutar falar o tempo inteiro irmã, porque vai ser difícil não falar, mas... Então, tudo que Lina foi falando ao longo, né, da leitura aí, eu acho que é importante dizer que, assim, eu nunca caminhei só, né? Então, acho que tudo que eu fui fazendo, é importante dizer que veio de encontros muito generosos, assim, com pessoas incríveis. Então, eu brinco que eu sou muito sortuda, porque é exemplo, assim, né, da minha irmã. Eu lembro quando eu estava estagiando e Lina falou para mim, Bárbara, sempre deixo com você um livro de literatura. Então, eu nunca vou esquecer isso, né? Então, toda vez que eu me arrumava, que estava indo para a escola, eu tinha que estar com um livro de literatura, porque eu passeava em diferentes salas, eu falava, não, eu quero um livro que eu consiga ler em todas as salas. Então, a literatura já, né, desse ponto de vista, já estava ali. E desde então, assim, né, todos os lugares que eu passei, com muitas trocas, então eu brinco assim, o quanto que tantos alunos são nossos mestres, né, o quanto que a gente aprende com os alunos, mas sobretudo aprende com os nossos parceiros, né, nossos colegas de série, né, de escola, na vida, né, amigos, enfim, todo mundo foi contribuindo de certa forma para o meu percurso. Esse livro que Lina citou, que chama-se Infâncias e Escritas, né? Produção de texto na escola, que é o nosso primeiro filhote aqui. Ele foi, né? Eu sou coautora do livro, ele foi escrito com Andréa Luiz e Andréa Dias Tambelli, que são amigas e parceiras de jornada aí. Então, é um livro que fala desses percursos de produção escrita, todas as etapas que envolvem o trabalho com escrita na educação infantil e as séries iniciais do fundamental. E como Lina disse, esse é o primeiro dos próximos. A gente está aqui trabalhando nos outros, que é literatura e currículo, alfabetização e a produção de texto informativo. Então, tem muito trabalho aí pela frente. E, enfim, eu acho que quando eu penso quando eu olho para as minhas memórias de leitura, né, quando que eu me dei conta, né, dessa autoimagem leitora, né, de me perceber assim, leitora. Primeiro, acho que é importante falar, né, quando você fala do Coisa é Cá, né, do que a gente aprendeu com o nosso pai, desse jeito dele falar, é importante dizer que o meu vínculo com as histórias parte das narrativas orais. Então, assim, todas as vezes, depois que a gente almoçava, a gente ia para a varanda e ele me contava a história da onça na varanda. Então, o meu vínculo com história veio das narrativas orais, né? Não foi com os textos escritos no primeiro momento. Então, eu lembro de falar, painho, conta a história da onça. Então, todo dia ele contava a história da onça, mudando algumas coisas, mas todo dia a história da onça estava lá. E aí, eu me recordo muito de uma situação que chegaram os livros de doação lá em casa, né? A gente não tinha isso de comprar livro, né? Era coisa da Barça quando chegava, era difícil ter livro, não tinha essa cultura de comprar. Era uma celebração, era uma celebração que você tinha uma Barça, era chique ter uma Barça em casa. E aí eu lembro que chegaram os livros de doação lá em casa.
E aí eu peguei aqueles livros e pela primeira vez eu vi um livro grosso, assim. E aí era um livro que eu nunca esqueci, que chamava Se Houver Amanhã, de Sidney Sheldon. E eu peguei aquele livro e foi a primeira vez que eu li um livro sozinha. Ele tinha 502 páginas e eu lembro de manhã falar assim, o que tem nesse livro que ela tá lendo? Porque até então eu lia algumas fábulas, alguns contos que vinham nos livros didáticos, nos livros que a gente lia na escola, e era normalmente para ler e fazer cópia. Eu nunca tinha lido, parado assim, não, eu vou ler, né, para viver a experiência de leitura. Era sempre para fazer aquela, preencher as fichas, enfim. Então, foi a primeira vez, assim, que eu tenho, que eu me lembro de falar, não, ali eu peguei um livro e li sozinha. E eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, então é isso tudo que tem aqui, né? Então, assim, olhando para a minha primeira memória mesmo de leitura, eu acho que foi essa. E desde então, quando eu vou para a educação, né, com essas parcerias, com esses encontros, isso só se intensificou. E aí, pronto, aí foi uma maravilha. E a gente falar desse percurso nosso de literatura, a gente não tem como não trazer como referência as pessoas que passaram pela nossa vida durante a infância, além de nosso pai e nossa mãe, né, que a gente sempre celebra a existência deles em nossa vida e também a participação efetiva que eles tiveram na nossa formação leitora, do jeito deles, com aquilo que eles tinham construído também de experiência com a leitura. Então, eu lembro dele também, de nosso pai também ter esse desejo de ler. Era o jornal que vinha com o nosso tio que visitava a gente semanalmente lá, que era que chamava como se fosse um caixeiro viajante, e chegava com o jornal. Então, esse movimento de leitura, esses comportamentos dos leitores, a gente tem desde muito cedo, e que a gente nem entendia direito que aquilo era assim uma referência para a gente, que aquilo nos inspirava, que falam tanto de inspiração, né? A gente discute, existe isso mesmo? A gente se inspira em alguém? Ah, essa ideia. Aí eu digo, vamos pensar sobre o que é que provoca na gente um movimento importante para olhar a vida de outra maneira. Então, quando esse tema chega para o nosso episódio de hoje, do Coisa é Cá, entre nós, a literatura e a vida, porque acho que a gente pode começar também a falar mais sobre isso agora do contexto escolar, né? Que é também é nosso espaço, nosso território, nossa praia. A gente sempre defende que a literatura está para além da escola, né? Para além do livro escrito, e é uma concepção muito importante que a gente vem alimentando e discutindo, né? Em nossos contextos de trabalho, de estudo e de pesquisa, porque a literatura ultrapassa o que é senso comum. A literatura nos convida a outro movimento de entender, inclusive, que a nossa responsabilidade como professores e como educadores, ela não é pequena, mas ela é também maravilhosa, porque eu digo que sempre quando eu faço a curadoria de um trabalho para a literatura, o que é que a gente vai ler, quem é que vai ler o quê, né? Quando a gente pode trazer aquela proposta, aquela obra para estudo, eu sempre me movimento no sentido de pensar na minha responsabilidade, no compromisso que a gente tem com a seleção, com a curadoria dos livros, com o que a gente entende que é literatura. Então, irmã, a gente pode trazer aqui para todo mundo que está assistindo a gente, ou quem vai assistir em outro momento, que também é professor, como nós somos, nós duas, e que sempre se depara com os desafios de trabalhar a literatura na escola e na própria vida, né? De pensar nessa questão que ela ultrapassa, ela transcende. Então, fala um pouquinho sobre isso. A gente sempre pergunta assim, quais são os desafios que a gente enfrenta quando a gente fala de literatura na escola, por exemplo, né? Então, você, mais do que ninguém, pode me ajudar a pensar sobre isso e dizer que, quando se fala de literatura, se fala de muita coisa. E a gente ultrapassar, inclusive, ou trabalhar muitos equívocos também que vem acompanhando muita gente há muito tempo, que também já acompanharam. Eu sempre gosto de dizer que eu aprendo todo dia, né? Que a gente está sempre ressignificando os sentidos das coisas que a gente produz. Então, chegar até aqui é um caminho de muitas análises, de muitas reflexões e dizer, não, isso não nos cabe mais. Essa concepção já não é mais para a gente estar hoje, em 2024, discutindo literatura na escola, partindo deste lugar, né? Então, eu quero que você traga, por favor, aí, com sua experiência de vida como professora também, como estudiosa, quais são os principais desafios a que a gente enfrenta, né, quando a gente fala da literatura na escola, Mano, por muita exemplo. coisa, é bastante coisa. Eu acho que você traz uma questão que é importante, que é lembrar, né, que a literatura é importante na escola, né, no final, porque assim, a gente investe tanto na leitura, né, na leitura de literatura na escola, para que as crianças saiam da escola com esse vínculo. Então, não é para a escola, é para a vida, né?
E a gente também sabe a importância da escola como uma instituição, né, responsável pela formação de leitores também. Então, a escola tem um papel muito grande. Inclusive, se a gente para pensar, por vezes, muitas crianças só terão contato com a leitura de literatura na escola. Sim. Né? Muitas crianças não têm contato com a leitura em casa, infelizmente. Então, a responsabilidade do professor, né, do mediador que está ali, né, da instituição, ela é muito grande. Então, são muitos os desafios, eu acho. Um deles, eu acho que é entender, primeiro, o lugar, né, a importância do professor mediador leitor, né, da importância da formação do professor, porque a gente sempre questiona, né, nessas discussões, quando a gente está pensando a literatura, pensando a formação de leitor, a gente sempre se questiona sobre como que você ensina alguém a ler se você não é leitor, né? Então, a importância de políticas públicas, a importância da escola investir na formação dos professores, né, do professor seguir estudando, seguir lendo, né, e encontrando sentido para essa leitura e desenvolvendo esse vínculo com a leitura. Porque, né, se a gente para pensar, isso é fundamental. Então, primeiro tem esse ponto, né, da importância desse professor leitor, desse professor que está sempre estudando. Sim. E quando a gente fala de políticas públicas, porque a gente sabe que a demanda do professor é grande, né? Então, falar, professor não lê. Acho que tem muitas delicadezas que envolvem isso. Tem professores que fazem ali trabalho o dia inteiro. Então, Constantino Bertolo fala num texto dele, que inclusive está disponível na revista Emília, sobre o ócio, né? Sobre a importância do tempo, né? Desse tempo para a leitura. Então, é importante ter um tempo para a leitura. E é um tempo que não é simplesmente... Eu às vezes falo, as pessoas falam assim, mas... às vezes o tempo que eu tenho, eu não quero... eu quero algo que eu não pense muito. Eu quero me distrair, às vezes eu vou pegar o celular, ou eu quero assistir algo na televisão que me ajude a pensar, não, que eu não pare para pensar, né? E a gente sabe que quando você tem vínculo para a literatura, aí você encontra esse deleite, esse prazer, essa distração também na literatura. Mas até então... a gente pensa que, a gente sabe que a literatura ela é um exercício intelectual exigente, né? O Luiz Percival de Leme Brito, ele faz, naquele livro Inquietudes e Desacordos, ele fala sobre isso, né? Dessa crítica ao prazer. Né, os professores ficam dizendo, né, que ler é puro prazer, que ler é viajar pelo mundo mágico, que ler é prazeroso, é puro deleite, mas que sim, pode ser. Mas a gente também precisa, como mediador, ensinar as crianças a vencerem o desafio, né? Que você encontra prazer depois que você vence o desafio. Igual quando você faz um trabalho árduo e tudo, mas você fala, poxa, fiz aquele trabalho, foi maravilhoso, você sente orgulho do que você fez. Então, ele vai falando que esse também é o papel do professor, né? Dar repertório e ajudar os alunos a descobrirem esse prazer por meio do esforço intelectual, que a leitura é exigente. Então, acho que tem esse ponto, né, desse mediador, desse professor. Então, por isso que eu voltei falando dessas delicadezas aí que envolvem, porque não é tão simples. Eu acho que tem muitas questões aí para a gente discutir. Sim. Aí, além de pensar no mediador, né, que é um mediador que vai selecionar o que os alunos né, que você vai ler para os alunos, pensar nas diferentes, e quando fala do trabalho com a leitura na escola, né, sobretudo com a literatura na escola, a gente olha para o currículo e pensa, quando a gente fala de currículo, a gente pensa em continuidade, a gente pensa em progressão, a gente pensa em diversidade, e como que o professor, né, junto com a equipe ali, junto com a escola, consegue pensar em tudo isso, né? Então, quando a gente está falando de diversidade, do que a gente está falando? De progressão. Então, como você seleciona títulos pensando na progressão? Como a escolha de uma obra pode potencializar a leitura de outra, né? E como essa continuidade ela acontece? Então, aí vem várias frentes de trabalho com a escola, né? Que a gente pode falar um pouquinho, mas o trabalho com a roda de biblioteca central, o trabalho com as rodas de biblioteca de sala, a leitura compartilhada, a leitura de literatura vinculada a projetos de escrita. Então, quando a gente
né, quando eu vou pensando nesses desafios, são vários pacotinhos que exigem mesmo muito estudo, muita conversa, muita troca. E aí, pensando nisso tudo, vem uma questão que eu acho que é o principal antes, assim, de começar qualquer trabalho com a literatura, que é a concepção de literatura, né? Então, assim, do que a gente está falando quando a gente fala de literatura? Então, é essa concepção de literatura que vai atravessar as nossas escolhas, por exemplo, dos títulos. Então, se eu preciso entender que literatura é arte. E como a arte, ela tem determinadas características, ela tem uma forma de contar, né? Forma e conteúdo. Então, eu acho que quando você fala, né, no início, você perguntou assim, a gente não pode mais continuar fazendo determinados trabalhos ou reproduzindo algo que a gente sabe que não é, né, o considerado adequado, ideal, pensando na formação de leitores. Então, pensar na concepção de literatura e pensar, inclusive, na concepção de infância, que é muito importante, que criança é essa. Então, apostar na inteligência desse leitor, saber que as crianças aguentam um final aberto, que elas pensam, que elas são críticas, né? Que elas refletem sobre o que a gente lê. Então, veja, é um monte de coisa. E algo que eu acho que é um primeiro ponto para a gente pensar no trabalho de literatura na escola e para além da escola. E eu sempre trago isso nos momentos de estudo ou com os meus pares, quando eu posso fazer, né, esse movimento e que aquilo ali é possível. Eu sempre lembro daquela discussão que a gente faz há muitos anos, né, e respaldada em teóricos que discutem isso com a gente também, que são referências e que trazem referências importantes, que tem a relação dessa questão que sempre a gente ouve ainda, que literatura é paradidático, né? Então, eu vou fazer a lista de paradidáticos da escola. Então, nós já pensamos muito, muito, muito lá atrás, e a gente já tem uma história que traz isso para debate. Então, quando a gente fala de literatura, a gente tem que tomar um cuidado especial, porque literatura não é o paradidático, né? Então, entender a literatura como paradidático, isso traz para a prática da escola, na escola, um conjunto de equívocos, porque se eu entendo que literatura é paradidático, isso vai reverberar, isso vai fazer eco nas escolhas das listas, como a gente chama, das listas dos livros literários, né? Então, um cuidado importante é qual é a concepção ou concepções do trabalho de literatura que vão ali basilar as nossas ações. Então, literatura não é para ser entendida como um paradidático. Então, isso é um primeiro ponto. A literatura ela não tem essa função utilitarista. Então, quando a gente fala no paradidático, do que é que a gente está dizendo? A gente, né, colocar tudo no mesmo pacote. E a gente sabe que isso, na prática, vai trazendo alguns equívocos. E aí é aquela discussão que a gente faz também quando estuda os autores de quem a gente tanto fala o tempo todo, né? E quando o João Zanello Carrascosa traz, né? Sobre literatura para a vida, né? Então, aí eu até estava fazendo lá os registros, lembrando, né? Que e João Carrascosa diz isso, que a literatura é para abrir caminhos, não é para limitar. Então, quando a gente pensa a literatura como paradidático, o que é que a gente está trazendo além do equívoco de movimento ali para a escola? Um movimento que vai limitar a forma de lidar com aquele trabalho, com a forma de transitar por ele. Então, falar um pouquinho disso, né, irmã? Porque você fala da concepção, das concepções. Isso é ponto principal para a gente pensar. Porque eu sempre digo assim, a gente não construiu isso da noite para o dia. Ninguém aprende assim no estalar de dedos, né? Ah, agora eu vou mudar de concepção porque eu ouvi aquilo ali. Não, quando a gente ouve alguém trazendo alguma reflexão, acho que o primeiro movimento que a gente precisa fazer é deixa eu escutar aqui, deixa eu tornar o meu ouvido mais gentil para isso. Claro que na hora desestrutura, muitas vezes eu já ouvi concepções que pessoas trazendo concepções, ou nas leituras, ou nos diálogos, ou nos espaços de estudo, que eu dizia assim, meu Deus, então não é isso que eu estava pensando, o que é então que eu vou fazer agora? Com essa informação que eu ouvi, ou com isso que eu descobri, né? Então, a gente já passou por isso, passa direto também, porque a gente está aprendendo todos os dias, né? Eu sempre digo isso, que a gente tem que ter essa postura também de se arvorar nessa tarefa da desconstrução, que a gente vai alimentando, né? Então, falar também um pouquinho disso, né? Como é que essas implicações, quando a gente escolhe
determinada forma de ver o trabalho, de enxergar a literatura. Eu fui anotando você falou várias coisas importantes aí, irmã, eu anotei aqui para não me perder, mas primeiro é isso, né, reforçar esse lugar da literatura como experiência estética, né, e aí você foi dando vários exemplos, foi contando de como, né, a gente vai fazendo, porque assim, ninguém gosta do que não conhece. Então, às vezes a gente discute muito, não, a gente quer formar leitores autônomos, a gente quer formar leitores críticos, a gente quer que as crianças, acima de tudo, gostem de ler. Mas como que você gosta de algo que você não conhece? Então, todo o nosso trabalho, né, precisa ser nesse sentido, de aproximar a criança dessa arte, dessa linguagem, de algo que é simbólico, de algo que vai te incomodar, de algo que vai trazer mais perguntas, muitas vezes, do que respostas, né? De que vai te fazer sentir coisas que, às vezes, você nunca sentiu, né? E aí você falou, eu lembrei muito de uma colocação muito bonita que Beatriz Helena Robledo, ela fala num texto, inclusive que ela fala de seleção e avaliação e seleção de livros, que está no site da Revista Emília, inclusive eu indico para as pessoas que têm interesse, né, ler, porque é muito legal. Tem um determinado momento que ela fala de um professor que ela teve na universidade, que ele fala do efeito estético, né, da experiência estética, que é a literatura, né, quando a gente lê literatura. E ele diz, aí ela cita ele falando que ele se refere ao efeito de duração, que não é o tempo do livro, nem o tempo que você demora para ler uma obra, mas é o tempo que essa obra dura no interior do leitor, no íntimo do leitor. Então, passam anos e a gente fala, eu lembro daquilo, eu lembro dessa história, né? Então, ela fala que é difícil, às vezes, você fala assim, nossa, mas eu tenho que olhar para a qualidade estética da obra. Ela fala, é desafiador. Você pensa assim, quais são os critérios da qualidade estética? O que está em jogo? Mas aí ela fala isso, ela cita esse professor para dizer isso, que uma obra de qualidade, né, quando a gente fala de literatura, que a gente fala de arte, é essa obra que ela dura no íntimo do leitor. E eu acho muito bonito. Então, todas as vezes que eu estou selecionando, né, que eu olho para esses critérios, né, de qualidade, a linguagem, né, se é um livro ilustrado, relação texto-imagem, o vocabulário, como isso é dito, né, porque eu até citei antes, né, forma é conteúdo, a gente está falando de literatura, eu vejo que quando você fala disso, né, dos livros, das pessoas olharem para a literatura ainda muito com essa questão vinculada à questão didática, né, eu vejo muitas pessoas discutindo muito o livro só pensando num tema. Então, Sim. eu quero levar esse livro porque fala do tema tal. O tema é importante para ler para as crianças. Eu quero estudar tal tema. Ok, o tema é relevante, a gente também discute, mas assim, se a gente entende a literatura como arte, a gente precisa considerar a forma. Então, não dá para simplesmente só escolher pelo tema, tem uma série de critérios, né? E é sobretudo pensando nisso. O que esse livro vai ensinar para os meus alunos? O que ele traz de repertório? Então, eu nunca li um narrador em primeira pessoa para os meus alunos. Eu quero que os meus alunos gostem de literatura, eu quero que eles leiam mais literatura. Nunca li um narrador em primeira pessoa, né? Eu olho para um livro e falo, poxa, aqui tem uma metáfora, isso aqui vai dar uma boa discussão. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para muitos critérios, pensando nisso que a gente deseja, né? De formar leitores e de olhar para essa concepção de literatura o tempo inteiro, não esquecer disso e, sobretudo, pensar nos próprios alunos, né? Quem são esses leitores? Então, né, as infâncias que estão presentes ali, né? Quando eu falei da diversidade na escola, é pensando nisso, é você olhar para os livros, se você quer que as crianças se identifiquem, se a literatura, né, é um tecido simbólico, as crianças precisam se ver representadas ali. Então, tem uma questão importantíssima de representatividade na literatura, né? De diversidade de gêneros, de autores, de ilustradores, né? Então, assim, acho que tem muita coisa aí para a gente discutir, mas esses pontos foram uns que eu anotei aqui durante a tua fala, que acho que não dá para a gente deixar de discutir.
E quando a gente pensa na quantidade de questões e o que a gente precisa considerar para fazer um trabalho de qualidade na escola, porque é isso que eu estava falando no começo, quando eu digo assim, eu sou professora, eu tenho um compromisso de trabalhar com a formação leitora, de incentivar, né, as práticas de leitura na escola, e a gente sempre fala que não é uma questão só que norteia tudo, é um conjunto de questões, né? Então, que vai desde a referência nossa, então, assim, qual é o conjunto de questões que a gente tem ali, quem são os autores que vão dialogar, né, que serão, que a gente vai se apoiar, que são os nossos ombros, né, em quem a gente começa a trazer para a pauta ali dos estudos, porque paralelamente a gente não para de ler e de estudar nunca, né? É sempre gerúndio, lendo e estudando o tempo inteiro. E eu pensando assim, por exemplo, a gente tem a Casa do Livro, né, aqui na cidade do interior da Bahia. Então, para quem está aí fora do estado assistindo, a gente acompanhando. E a gente tem também esse contexto, né? Então, no nosso cotidiano da escola, na nossa vida profissional, a gente lida com várias esferas, com várias formas de ler, com vários leitores. Então, a gente tem a experiência com pessoas que não têm ainda uma familiaridade com a prática da leitura e da literatura, né? A gente sabe disso. E a gente aposta nisso, que onde tem leitor, onde tem livro, né? Literatura de qualidade, livros de qualidade, ali já nasce muita possibilidade. Então, eu sempre cito Paulo Freire, que toda a realidade ela tem uma potência de transformação. Então, muitas vezes a gente está num contexto em que o objeto, o livro, vamos falar assim, né? Muitas crianças não têm nem acesso, não conseguem tocar no livro, não sabem nem como é que isso funciona. Quem é esse que chega aqui? Porque não é só um objeto, né? Ali tem um mundo que eu posso descobrir. Então, é um investimento também de cuidado, de tempo, de escuta e de compreensão de que sim, é possível, em diferentes realidades, em diferentes contextos, com diferentes leitores, né? Então, desde os leitores que têm uma condição de compra de livro, de ter acesso ao livro de uma outra forma, até os leitores que, por enquanto, ainda não viveram essa experiência. Então, a Casa do Livro, ela vem, que é o nosso trabalho de fomento à leitura, um projeto social. Ele vem também trazendo a nossa aposta, né, desses leitores. E você também, que já faz um trabalho com o NAMI, com o grupo todo do NAMI da UFBA, que transita por essas esferas da rede pública e sabe a potência que é quando a gente tem intencionalidade, né, irmã? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Lina, então como é que eu faço agora? Como é que eu organizo esse trabalho? Como é que eu penso as concepções de leitura, eu estudo, e aí como é que eu vou para a prática fazer isso? Eu sempre digo que a prática e a teoria, elas não estão separadas, agora é a prática, agora é a teoria. Até porque toda a prática traz por trás nela uma teoria, ou um conjunto de teorias. Então, hoje eu não enxergo separadamente as coisas, né? Então, se a gente está apostando na Casa do Livro, nesse movimento que a gente faz de arrebatamento, que a gente também fala da literatura como aquilo que nos arrebata, né? E que leva a gente para vários lugares. Então, a gente sim acredita no encantamento, na possibilidade de ser arrebatado, e que aquilo vai levando a gente para uma exigência intelectual. E aí volta para aquela questão que a gente sempre discute, né? A gente aprende a ler literatura. Literatura na escola também é objeto para que a gente aprenda, que a gente ensine. Então, existem conteúdos, né? Sim. Que a gente pode definir para o trabalho de literatura, que é o livro que você traz aí, que está no forninho, que eu já vou adiantando também. Então, Bárbara está fazendo um trabalho de pesquisa e de estudo, né? Sim. Com um grupo de pesquisadoras também, você pode falar das meninas, e de voltar para o livro aí também, que é essa discussão, né? De currículo Sim. de literatura na escola. O que é que se ensina quando se ensina literatura, quando se aprende literatura, né? Eu acho que você falou, tem dois pontos aí, irmã, que você disse que é muito importante. Primeiro é o acesso, né? A gente precisa dar acesso a livro e a livro de qualidade. Por isso que a gente torce aí por programas que realmente levem livros para as escolas públicas também. E depois a intencionalidade, né? Então, quando a gente vai para o trabalho com a escola... Primeiro, é importante, foi bom você falar da Casa do Livro, porque existem trabalhos importantíssimos acontecendo dentro de bibliotecas comunitárias. Então, é importante dizer que as bibliotecas, elas têm uma função e um papel importantíssimo. Então, tem diferentes espaços, né, mais formais e menos, mas que dão acesso às crianças, né, aos livros, né, contribuem para que as crianças tenham acesso aos livros ali, vivem experiências de leituras importantes. E a escola, ela é um espaço privilegiado, né? Então, quando você foi falando de intencionalidade, quando eu citei as diferentes frentes de trabalho com a literatura na escola, por exemplo,
Quando você fala da leitura compartilhada, né? A gente tem Sim. Teresa Colomé, que é uma grande Andar referência entre pra livros, gente, né? Falar para a turma toda que está assistindo, né? Nossa referência. Andar entre livros é como se fosse assim, uma primeira referência, muita gente conhece. Ele é um livro que até hoje a gente consulta e estuda o tempo inteiro. Sim. E nesse livro, inclusive, ela fala de itinerário de leitura e ela usa lá, né, num ler com o outro, os livros como mestre. Então, ela vai falando que quando a gente lê junto, a gente se beneficia da competência do outro. Então, da importância da escola desenvolver práticas, né, de leitura que façam com que as crianças leiam juntos e conversem sobre isso. Então, a leitura compartilhada tem um papel importantíssimo, porque é lá onde uma das coisas mais importantes acontece, que é a conversa literária. Isso vai ter que dar um outro podcast, ou falar do currículo vai ter que ser um outro momento, porque só para falar da conversa... né, a gente tem que ter uma hora ali. Mas quando a gente entra nessa coisa do acesso, por exemplo, né, da diversidade, da intencionalidade, eu falei da leitura compartilhada, você vai fazer análise literária, que aí entra nesses conteúdos, né, você vai ficar ali um tempo maior. Então, para as pessoas que não estão acostumados com a prática da leitura compartilhada, é aquela situação em que as crianças acompanham a leitura por meio de um exemplar, então elas têm um exemplar em mãos, ou elas, né, têm acesso a uma projeção do texto, enfim. E aí elas vão acompanhar a leitura, elas vão ler junto com o professor, todos juntos ali, e vai haver uma reflexão muito grande ali, né, acerca ali daquele texto, daquela obra que está sendo lida. Então, muitas questões importantes, o professor vai eleger quais chaves de leitura, quais conteúdos são importantes para eles discutirem e conversarem. Então, por vezes a gente leva 3 meses lendo uma obra, né, que é uma obra um pouco mais extensa, às vezes pode ser um livro ilustrado também, mas tem toda uma intencionalidade. A professora leva sabendo, eu vou levar esse livro porque aqui vai ser importante para as crianças aprenderem isso, que eu quero que eles aprendam, né? Já no trabalho de roda de biblioteca, por exemplo, é um trabalho que as crianças têm acesso a uma diversidade muito grande. Então, é aquele espaço em que elas vão conhecer, a gente até brinca de seguir ou perseguir um determinado autor, para conhecer, ter mais intimidade com o mesmo autor, perceber regularidades que aparecem ali nas obras. Muitas vezes as crianças, nas situações de roda de biblioteca, elas conhecem um título que ele é a cabeça de uma coleção. Então, já aconteceu muitas situações assim de eu apresentar um livro na roda de biblioteca e a criança seguir levando e lendo sozinha um livro que ele conheceu, o primeiro da coleção, né? Então, a própria ilustração e, sobretudo, gêneros, né? Eu lembro de uma entrevista que eu li com a Ana Maria Machado uma vez, que ela brincava assim, esse vínculo com literatura, com a leitura é igual um namoro, assim, você vai conhecer vários, mas tem um que você vai falar, então isso aqui que é amor... Então, ela vai falando disso, de apresentar a diversidade. A gente não sabe, né? O professor tem Yolanda Reyes, que tem um livro lindo, que ela cita uma frase que ela diz que os livros são conversas sobre a vida, né? Que é urgente, sobretudo, aprender a conversar. E lá, ela conta que o trabalho do professor é risco e incerteza. A gente vai abrir portas, né? Vai abrir caminhos, mas a gente não pode garantir, até ter pretensão de dizer, eu vou formar leitor. A gente não sabe exatamente, né? O leitor é outro. Então, a gente vai fazer a nossa parte. E aí, nessa questão da diversidade, né, quando se apresenta diferentes gêneros, eu via na roda de biblioteca. Tem criança que começava o vínculo falando, não, eu quero começar lendo HQs. Ia começando lendo HQs, agora eu quero conto, eu gosto de crônicas. Tem criança que vai pela poesia. Então, o trabalho com a roda de biblioteca já garante uma diversidade. Então, eu só citei esses 2 aqui para ilustrar, mas assim, é um lugar privilegiado, é um lugar que a gente consegue caminhar por diferentes, né, possibilidades, assim. E, sobretudo, a própria escola, né? Tem um livro recente do Felipe Munita, O Mediador, que ele fala do ecossistema mediador, né? A gente está falando de uma escola inteira. O próprio espaço escolar, ele já diz de uma concepção de trabalho que a escola tem, ele já dá notícias sobre o currículo. Então, se você entra na escola, tem um livro, as paredes, a semântica já tá do na próprio parede, espaço. Os livros estão ali nas mãos das crianças, as estantes estão ali, né? As crianças conseguem pegar na estante, no horário do parque tem livro. Então, tem todo o espaço, ele é mediador também, né, de leitura. Mas, enfim, é bastante coisa. É muita coisa. E a gente adora falar sobre isso. Literatura é essa paixão. A gente, às vezes, não consegue nem definir o que é que a gente sente, né? E, assim, eu tenho aprendido a acalmar meu coração.
e conversar comigo como professora, né? Então, o podcast Coisa é Cá, inclusive, né, nasceu desse desejo de compartilhar experiências com tanta gente, mundo afora. Eu brinco que é mundo afora. E acalmar o coração, por quê? Porque a gente não vai dar conta de tudo o tempo todo, sempre, né? Eu acho que é um trabalho, como a gente chama de tijolinho, um tijolinho por dia. Então, ouvindo você falar, eu vou pensando assim, nossa, por onde é que eu começo? Né? Muita gente, quantos professores não fazem essa pergunta? Eu começo por onde? Tá, é tanta coisa, é o que aquele aluno vai ler, né? Em que momento? E aí vem aquelas perguntas, porque é sempre muita coisa que vem junto. O que lê, quando lê, para quem, como, né? Então, a gente lê para o aluno, a gente lê com o aluno. Então, qual é a idade adequada para ler determinada obra? Nossa, isso pode para sexto ano, isso pode para um aluno de 8 anos, o que é indicado? Então, são aquelas perguntas que eu digo que são perguntas clássicas, de extrema importância, porque eu acho que toda pergunta, quando ela surge, quando ela é textualizada, seja falando ou escrevendo, ela traz um conjunto também de necessidades, né? Então, eu gosto de ouvir perguntas e me preparo, porque se eu não conseguir responder, eu digo, ó, isso aí eu não sei, eu não tenho, eu sempre digo que eu não tenho problema com dúvida hoje. A dúvida me tira do lugar, eu faço as pazes já fiz as pazes. Então, como trabalhar com literatura sem ter dúvida? Como professoras, a gente tem um monte, né? Então, a dúvida é bem-vinda, tá, Aline? Então, eu adoro ter dúvida, é sempre assim? Não, não é assim. Porque é o lugar do desassossego. Quantas vezes eu estou fazendo um trabalho, fazendo a discussão em grupo, fazendo a mediação, eu estou toda organizada, eu quero falar daquilo, eu me preparei, eu estudei, e vem de lá uma pergunta de um aluno, ou de até de um colega de trabalho, não importa, ou num determinado contexto, né, que a gente sempre passeia por aí de pesquisa e tudo, aquela pergunta que desestrutura. Então, o que lê, quando lê, né? Pode tudo? Teoricamente, ele diz assim, não, a gente pode ler um monte de coisa, a gente pode pensar em não subestimar a capacidade intelectual dos nossos alunos, que eles sim dizem para a gente muita coisa. Então, às vezes, a pergunta é o termômetro que você precisa, para saber se você precisa dar um salto qualitativo ali, para que a sua prática seja mais amadurecida. Então, a convocação que eu sempre brinco e faço é, vamos dar as mãos como a gente sempre fez, né, irmã? E na hora que a gente se desestabiliza, vem o outro e diz assim, calma, segura aí, tem esse autor, tem essa referência. Então, quando a gente pensa em andar entre livros de Teresa Colomé e tantas outras obras aí, também dela e outros estudos que a gente vem fazendo, eu disse, uau, alguém pensou sobre isso, que bom, então me ajuda aí, eu vou ler. Porque não é simples trabalhar com formação de leitores em diferentes contextos, né? Público, privado. Pensar a literatura nesse viés não é uma coisa simples de fazer. E ter essa consciência. Porque eu sempre digo que, a gente discute isso, que ler é uma atividade intelectual exigente. Então, se ler exige da gente o quê? Tempo, porque não é só pensar num tempo quantitativo, né? É qualitativo e quantitativo, ali tudo junto num pacote. Então, eu preciso acionar minhas estratégias de leitura, o meu conhecimento enciclopédico, meu repertório cultural, de mundo, né? Entender, como Paulo Freire dizia, que ler ultrapassa essa ideia da palavra ali, né? Primeiro você lê o mundo, né? Então, o que é ler o mundo, o que é ler literatura, de que maneira eu dialogo com as experiências que eu construí ao longo da minha vida, que tem a ver com esse repertório cultural, com o conhecimento enciclopédico, como a gente estuda sempre, né? Do que é que a gente está falando quando a gente diz assim, não, essa turma aqui está pronta para esse livro. Então, o que é que eu conheço daquele grupo, o que é que eu já sei, que experiências esse grupo viveu, para que eu diga assim, não, isso aqui está adequado para essa faixa etária. Isso aqui é possível. Então, é uma tarefa desafiadora. Você bater o martelo e dizer esta obra, neste tempo, para esta turma. Porque, às vezes, aquele livro, por exemplo, existem várias turmas de sexto ano, um exemplo. E aí eu indico uma obra, vou falar aqui, sei lá, Alice no País das Maravilhas, né? Na turma A foi uma experiência, já na B não foi do mesmo jeito. Então, a gente tem que se despir um pouco e até eu acho que é um desapego. Eu sempre brinco que sem esse movimento do desapego, a gente não aprende como a gente pode aprender. A gente não aprende com qualidade que a gente até merece. Porque você está todo envolvido, você quer acertar. Aí eu volto para aquela célebre frase, a gente acorda para dar certo, né? Então, a gente quer dar certo com a obra que escolheu, a gente quer dar certo com aquele conjunto de intervenções que vão fazer parte da mediação leitora.
Então, é muito incrível e a gente ama isso, né, irmã? A gente adora pensar sobre isso, o quanto a gente aprende, o quanto a gente também evolui no sentido literal também da palavra, né? E nos simbólicos que a literatura é capaz de levar a gente assim para algumas experiências também simbólicas extremamente importantes. Então a gente pode falar isso, né? Da importância da gente promover na escola, por exemplo, uma prática, desenvolver práticas de trabalho com a literatura que viabilizem a construção, né, de um trabalho de qualidade e que seja um trabalho que reconheça também que aquilo não é simples. Então, não dá para a gente ser muito prático. Tá bom, todo mundo vai ler esse livro, eu vou fazer essa atividade. Então, eu fico muito incomodada ainda com algumas práticas de trabalho com a literatura que limitam, como diz Carrascosa, que limitam mais do que abre, né, que ele defende que a literatura é para abrir caminhos e não limitar. Mas a gente vê ainda no cotidiano da escola muitas práticas de literatura que limitam o nosso fazer, por quê? Por causa, às vezes, do apego que a gente tem àquele livro, aquela forma de trabalhar. Então, a pergunta sempre é, está preparado para o desapego? Mas é um desapego saudável, é um desapego que vai fazer com que a gente amadureça o nosso olhar, que a nossa lupa seja ampliada, porque você vai trabalhar com outros conceitos, né? Então, o que é pensar a literatura como arte na escola, né? Se na escola eu ainda estou presa a algumas concepções como a literatura mais cedo que eu falei como paradidático, se eu acho que ler é responder perguntas que tem um sentido único ali, né? Então, a gente já descobriu faz tempo que ler é descobrir também que o sentido pode ser outro. Então, se eu entendo que eu indiquei, que eu orientei, que tem um livro indicado ali naquela lista para ser trabalhado naquela unidade letiva, que é outra questão que a gente lida como desafio, que é o tempo didático, né? Como é que a gente trabalha com literatura nesse tempo que é partido, primeira unidade letiva, segunda e terceira, como é que eu lido com tudo isso? E se a literatura é essa atividade intelectual exigente, como é que eu me planejo, me organizo para pensar nesse currículo também? O que é que eu ensino? Então, o que é para cada, vamos chamar ano, né? Para cada ano ali, é sexto ano, é educação infantil, é os anos iniciais que a gente pode, né? São os anos iniciais por onde a gente transita também, que na nossa história a gente tem essa experiência com os pequenos, no seu caso com a educação infantil, também com os meninos mais novos, né? Do fundamental. Eu também por esse passeio, né? Com os menores do fundamental e também fundamental de modo geral, com os estudantes maiores, que a gente chama, que estão lá na primeira série do ensino médio, segunda série. Então, é uma tarefa exigente também, né? Eu acho que tem coisas aí que você disse, irmã, para retomar, assim, reforçar. Primeiro, que eu acho que assim, a teoria liberta. Acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente se sente confortável em abrir mão e repensar junto. Eu acho que os trabalhos mais significativos que eu já fiz foi em equipe, né, de tomadas de decisões coletivas, da gente sentar junto e um dar uma opinião, outro dar uma opinião. Eu lembro de recorrer aos bibliotecários, quando você tem os bibliotecários nas escolas, colegas, parceiros. Então, a importância de estudar junto, né? Sim, então, sim. eu acho que é algo que não dá para a gente abrir mão, da importância de estudar, né, de se preparar, porque quando você foi falando disso das escolhas, né, eu acho que antes do professor ser leitor, ele é um ser social, ele é um sujeito social. Sujeito da linguagem, né? Um ser E da aí linguagem. tem uma coisa que, assim, a minha leitura, ela não pode, como se fosse reduzir, né, a leitura do aluno, né? Eu não posso fechar a leitura daquela obra, né, considerando apenas a minha leitura. Então, você foi falando isso na tua, né, nessa tua fala, que isso é algo muito relevante, né, da gente considerar, porque às vezes a gente pega um livro, lê, eu entendi isso, para mim o livro caminha por aqui, e quando a gente vai ler, se as crianças não respondem do jeito que a gente espera, né, então... Por isso que eu falei que a coisa da conversa, ela gera um outro podcast, assim. E tem uma coisa que, aí falando da escola, que é por isso que eu falei da parceria, porque, assim, quem é professor sabe o desafio que a gente tem com o tempo, né? O tempo didático, ele é curto, então a gente se entra numa sala para fazer um monte de coisa, ainda investir na parte de gestão, né? Enfim, várias outras questões. Então, assim, eu só quero levar para os meus alunos o melhor. Eu não quero levar o mais ou menos. Eu quero levar o melhor, porque aquele tempo ali de leitura é ouro, né? Então, assim, por isso da conversa, né? Dos professores ali
de ter essa parceria, como você mesmo falou, nem todas as turmas, eu já vivi muitas situações, assim, de ler o mesmo livro, às vezes num turno para uma série, para um grupo, no outro turno para outro grupo, e a experiência ser diferente, mas aquele livro, ele tem qualidade. As conversas podem ir para diferentes caminhos, mas eu olho para o livro e falo assim, olha a conversa que rendeu aqui, a conversa que rendeu aqui. Esse livro está ali porque vale muito a pena. Ele vai gerar conversas, ele vai gerar dúvidas, a gente vai aprender com ele. E essa parceria na escola e de todo mundo caminhar junto, porque quando eu falei que currículo tem essas, né, essas premissas, que é continuidade, progressão, né? E diversidade, isso é para acontecer ao longo da escolaridade. Você pode fazer um trabalho maravilhoso esse ano, ele não se perde. Mas a gente sabe que tem questões que para as crianças aprenderem, para eles criarem realmente vínculos, isso precisa acontecer todos os anos um pouquinho. Você não vai conseguir resolver tudo E a em um ano progressão só. é super Né? importante. Então, assim, mas o que eu acho que é importante terminar a fala dizendo que tem algo muito bonito que acontece. Dá um trabalho danado, a gente tem que estudar um monte, mas é lindo quando você vai vivendo essas experiências com as crianças, vai escutando o que essas crianças dizem, e é maravilhoso quando, né, elas passam um tempo com a gente, você vai percebendo na fala dela, nas conversas, o que você ensinou, que no início elas não sabiam. Então, enfim, é maravilhoso. E essa maravilha é real, né? Ela existe, sim. A gente tem esse sentimento de pertencimento a esse mundo, né? Dos livros e da literatura, porque isso, como a gente defende, isso pode ser construído aos poucos, né? De trazer tantas pautas importantes. Você falou da diversidade, das questões que são emblemáticas, que fazem parte do cotidiano da escola, que precisam se materializar no que a gente chama de currículo, que aí é outra discussão, né? O que é um currículo de literatura. Então, eu sempre ouço, muitas vezes, assim, nos espaços de formação de professores ou dos grupos de estudo, Lina, e aí? Então, como é que eu trabalho com avaliação na escola quando o assunto é literatura? Né? Porque do jeito que às vezes a gente fala, as pessoas podem entender, poxa, então tá, mas como é que faz isso? Como é que eu avalio? Porque eu tenho tempo, literatura na escola tem que valer nota. Eu tenho que verificar se leu ou não leu, né? E eu sempre digo, vamos com calma que muitas coisas são possíveis sim, se a gente consegue entender que é uma progressão, que é um trabalho de tijolinho, né? De fazer uma construção, de fazer aí esse movimento importante coletivo. Eu não me vejo trabalhando, descobrindo coisas sozinhas. A gente sabe a importância que a gente tem uma para outra desde sempre, quando a gente vai indicando, ó, pega essa leitura aqui, ó, essa questão que você está trazendo aqui, ela tá com o olhar mais fechado para tal aspecto. Então, o outro na nossa vida, quando se fala de trabalho com a literatura na escola, o outro, leia-se aqui, os outros, né, os nossos pares, os nossos alunos, a própria gestão da escola também, porque quando se fala de literatura não é uma questão isolada de um grupo, professores de um sexto ano, ou de um quarto ano, ou da educação infantil e ensino médio, não é disso que a gente está falando. Eu acho que o trabalho de literatura, e eu acredito nisso, ele tem desdobramentos. Então, quando a gente escolhe, faz uma seleção de um livro literário, uma obra literária de relevância, de qualidade, a gente está assumindo junto um compromisso de como é que a gente vai trabalhar isso. E sim, a gente pode falar de avaliação quando se fala de literatura, porque muitas vezes afasta, como se não fosse possível avaliar quando se fala de literatura. Mas aí tem a ver, novamente, com aquelas questões que a gente discute, o que é que a gente entende por avaliação, quais são as concepções, né? Isso Atualizadas, em que a gente vai usar ali como fundamentação teórica para a gente pensar como se avalia quando se fala de avaliação no contexto escolar, né? Porque eu sempre defendo que ler não é entender que é linha reta. Ler sempre é esse turbilhão de movimentos, né, que a gente faz. É uma montanha-russa. Então, de repente, eu me deparo em determinados contextos escolares, por exemplo, eu preciso avaliar o que ele leu. Então, que concepção é que está por trás quando a gente quer verificar a leitura, né? E que vai, muitas vezes, na contramão daquilo que a gente acredita, mas eu acho que tudo é conversa, tudo é diálogo, tudo é movimento de compreensão, de que eu preciso desse olhar dos meus pares, eu preciso dizer para os meus pares, ó, eu estou pensando sobre isso, eu li isso, e você, como é que vê essa questão, o que é que você tem de repertório para a gente crescer junto? Então, é ainda um desafio quando eu penso que no contexto escolar, eu não estou falando de determinado espaço, né? No Brasil, quando a gente fala de políticas públicas, de fomento à leitura, que o livro chegue para quem precisa do livro, literalmente, para quem não tem esse conjunto de experiências cotidianas ali, né?
Porque a gente fala muitas vezes de alunos, por exemplo, que têm acesso e que têm uma diversidade gigantesca dentro de casa, uma biblioteca que não tem mais tamanho, de títulos incríveis, né? E a gente também se depara com outras realidades de quem não tem acesso ao livro, de quem está lutando para viver antes de ler, né? Então, tem gente que está aí correndo atrás da própria vida, crianças que lutam pela sobrevivência antes de entenderem que elas têm direito à leitura, né? Que a literatura é um direito. A literatura precisa chegar, os livros precisam chegar. Então, essas questões trazem para a gente, que nós duas que somos professoras, muitas inquietações que a gente gosta, né, irmã? De pensar sobre isso, de discutir. Acho que o livro que está no forno ainda, eu estou muito aguardando a chegada desse... Estamos trabalhando porque mostra a capa do Infâncias também, que é da mesma... Falar um pouquinho das meninas aí de Andréa Luiz e suas parceiras... Andréa Luiz e Andréa Tambelli trabalharam comigo. Pode mostrar aí para ver se a galera Infâncias Escrita. É da editora, né, Solis Luna, Conselho Emília. E as meninas, Andréa Luiz foi minha coordenadora quando eu trabalhei em São Paulo, na Escola da Vila. Andréa Tambelli, parceira de trabalho também. E mulheres maravilhosas e que sempre me apoiaram muito, seguraram na minha mão. Então, para mim, antes de qualquer coisa... Esse livro está sendo, assim, mais uma situação de aprendizagem, né? Pela generosidade das meninas. E a gente tem tido um retorno, isso que deixa o nosso coração quentinho, assim, animada para os próximos, porque a gente tem tido um retorno muito bacana, né? Dos professores, falando quanto que tem ajudado a repensar a prática. E a gente sabe que o trabalho, né, da escola é um desafio, sim, mas tudo fica mais fácil quando a gente tem parceria. Mas só para comentar, irmã, que eu sei que a gente já está com tempo, né? Acho que só para comentar duas coisas. Né? Porque como a gente está falando da escola e de desafio, eu acho que quando a gente entende a literatura de uma forma diferente, né, da que a gente tradicionalmente tem, ainda tem, na verdade, em algumas escolas tinha e ainda tem, a avaliação também fica um pouco mais fácil. Acho que quando as pessoas querem fazer aquelas provas, né, tradicionais que se fazia antes, aí fica mais difícil. Mas isso a gente, né, fala depois. E às vezes a gente escuta algumas pessoas falando assim, não pode escolarizar a leitura, né? Mas assim, se está na escola, ela já é, né? Ela tem intencionalidade, a gente falou disso o tempo inteiro. Na escola, para a escola, da escola. Então, assim, ela está na escola e sim o professor vai fazer atividades e sim ela está ali para ensinar coisas, né? Mas, enfim, é muita coisa boa para a gente discutir. Gente do céu, essa é só uma palhinha da quantidade de coisas importantes que a gente tem na nossa prática de vida. Eu sempre digo que a gente fala disso com muita alegria, porque está no nosso DNA já docente. Isso já faz parte, discutir leitura, literatura, práticas de escrita, trabalho com análise linguística na escola, trabalho com oralidade, que é outro podcast, né? Falar da oralidade na escola, enfim, é tanta coisa bacana. E cada vez que um episódio do Coisa é Cá, ele nasce e a gente consegue trazer uma pessoa tão especial como minha irmã, né? Não é? Eu falo disso o tempo inteiro. E um beijo também para todo mundo que já passou por aqui, para a Olícia Beltrão, que foi o nosso primeiro maravilhoso episódio com Lícia, em que a gente discutiu tanta coisa bacana. Então, são referências que a gente sempre vai trazer para os nossos diálogos, né? Os teóricos. Mandar um beijo para a nossa querida Gisele, que é uma referência também, muito grande, parceira, maravilhosa, professora aí da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Educação, né? Aí, líder do NAMI, do GELIM, do grupo de pesquisa também. Um beijo para toda a turma do GELIM, que também sempre vai fazer parte dessas experiências que a gente constrói todo mundo junto, nos diferentes espaços, a revista Emília, as nossas escolas. Então, a gente também está aberta ao diálogo, né, irmã? Uma coisa bacana para a gente dizer, para você que está chegando aqui pela primeira vez, tem o nosso contato aí também. Entre em contato, né? A gente deixa na descrição do vídeo lá. Deixa na descrição. Então, assim, é importante a gente dizer que a gente ama aprender junto. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que a gente precisa aprender. Então, a gente já desencanou dessa ideia de que, né, a gente não sabe tudo, não. A gente só... Cada hora que a gente descobre uma coisa, meu Deus do céu, aí que eu tenho que estudar. Então, eu estou muito feliz com o Coisa é Cá, porque cada episódio a gente pode levar para o mundo, né, irmã? Coisas importantes que a gente acredita. Então, literatura é para abrir caminhos. Entre nós, a literatura e a vida, porque a gente sabe que não está residindo num livro a uma única experiência de leitura literária. E vamos, sim, construir um caminho, um percurso, pensar no currículo
Então, já traz o livro logo, logo aí nascendo, porque é disso que a gente está precisando muito nas escolas. É discutir literatura numa perspectiva mesmo curricular, o que é que a gente pode trabalhar em cada segmento de ensino, em cada etapa da vida escolar dos nossos alunos. Um beijo para os nossos alunos sempre, né? Para os que já foram, para os que são, para os que virão, porque pense aí no desejo que a gente tem de fazer um trabalho bacana, é o nosso, né? E a gente está aqui para isso, para aprender junto. E como eu sempre gosto de dizer que Guimarães diz isso, né? O que a vida quer da gente é coragem. Então, trabalhar com educação, estar no mundo da educação e trabalhar com livro, com leitura, com formação de leitor, é descobrir que os sentidos podem ser outros sempre. Então, agradecer esse carinho especial de ter minha irmã aqui. Então, irmãs professoras, né? Um beijo para nossa irmã Maria Áurea, que também é professora, não está aqui com a gente hoje, mas é nossa querida também de referência, é uma família de professoras. Então, curta, compartilhe. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, Coisa é Cá, ó, tá lá, dê seu like, que a gente vai adorar também ter você por perto, pode comentar, entre em contato que a gente vai adorar bater papo com vocês aí, sempre. Então, até o próximo episódio do Coisa é Cá, que já tá aí no forninho. Gente, também bacana, com outras temáticas chegando, e é sempre um prazer. Então, muito obrigada pelos seus ouvidos gentis, pela sua paciência, né? Em parar um pouquinho do seu tempo para escutar, aos poucos aí, porque a gente sabe que tem uma demanda aí, a vida cotidiana tem sequestrado muito o nosso tempo de várias formas, né? Mas que a gente tenha conseguido, irmã, colaborar um tiquinho aí para algumas reflexões importantes para quem é também da área e para quem não é, né? Acho que é uma conversa que a gente pode chegar para a vida. Quem é pai, mãe, professor, gestor de escola, coordenadores, enfim. O nosso desejo é que a gente consiga, independentemente de uma área específica, mas que a gente possa conversar sobre isso mais vezes. Então, esse é só o primeiro. Literatura não dá num episódio só. Não dá. Então, vão ter outros episódios em que a gente volta aqui com outras questões. Curta, comente e compartilhe. Um beijo enorme para vocês, gente querida. Todo mundo que está aí curtindo a gente também, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, irmã. Uma honra. Um abraço, gente. Got it.